Então vamos lá na sequência. Esses marcadores, né, que a gente está falando aqui de dano muscular, eles são o dano muscular induzido pelo exercício. Aqui eu gostaria de falar dos principais biomarcadores. A gente não vai falar de todos, mas quando eu estou falando de músculo esquelético, né, eu tenho LDH, lactato desidrogenase, a mioglobina, LDH é uma enzima, a mioglobina é a proteína, creatina quinase e aspartato aminotransferase, também conhecido como TGO, né? Quando eu falo de músculo cardíaco, eu tenho também lactato desidrogenase, eu tenho CKMB, eu tenho mioglobina e eu tenho aspartato aminotransferase. Percebam, se você tiver um infarto agudo do miocárdio, você vai ter aumento de CKMB, mioglobina e TGO ou AST. Tá? Se você é um praticante de atividade física, você pode aumentar mioglobina, LDH, CK total e aspartato aminotransferase. Então, se uma pessoa é praticante de atividade física, alguns parâmetros que são utilizados na clínica para diagnóstico de infarto agudo do miocárdio podem estar alterados, mas dentro do valor de referência para praticantes de atividade física. Isso é muito importante e eu vou reforçar isso com vocês ao longo desses próximos slides. Bom, se você quiser saber se uma pessoa praticante de atividade física está tendo um infarto agudo do miocárdio, o que eu recomendo que tem mais sensibilidade é troponina cardíaca. Então, a gente vai avaliar as troponinas cardíacas, que é o padrão ouro hoje para diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Mesmo assim, a gente tem ainda que ter alguns cuidados, visto que a gente tem observado aumento de troponina frente às pessoas que têm Covid-19, então a gente tem que estar atento com o valor de troponina muito elevado em uma pessoa que teve Covid-19, e eu também tenho maratonistas que fazem provas longas, ou ultramaratona, ou maratona, podem ter uma discreta elevação da troponina, mas que se normaliza dentro de 24 e 48 horas, ok? Bom, então vamos falar um pouquinho de mais desses marcadores de lesão. Tá? Quando eu estou falando de aspartato aminotransferase, ou AST, que é o TGO, a gente tem aspartato aminotransferase vindo do coração, do fígado e do músculo. E aí é uma outra questão muito importante para você que está fazendo o curso. Você vai perceber que quem não estuda atividade física, quem não estuda o treinamento, se confunde um pouco na hora de interpretar os exames. Porque o TGO é um marcador utilizado na clínica para avaliar lesão hepática, hepatite. Tá? Só que as pessoas que treinam tendem a ter mais TGO. Por isso que se a gente quiser saber uma alteração hepática em alguém que está treinando, a gente vai ter que usar um outro marcador que a gente vai ver na sequência. Então daqui para frente a gente tem que colocar em mente o seguinte, TGO-AST para quem treina está vindo principalmente do músculo esquelético. Tá? E aí, quando a gente quer avaliar o fígado, eu vou olhar a ALT e vou olhar também o GGT, tá? A gama-glutamiltransferase. Bom, creatina quinase, a creatina quinase total, ela é uma enzima importante aqui do ponto de vista que a gente tem 3 isoenzimas presentes que fazem participam da mesma reação, só que em tecidos diferentes. Então, o que faz creatina quinase? Ela pega essa reação de creatina, à custa de um ATP, forma fosfocreatina. Tá? Isso, quando é feito no músculo esquelético, a gente tem a isoenzima CKMM. Quando isso é feito no músculo cardíaco, a gente tem a isoenzima MB. E quando isso está acontecendo no cérebro, a gente tem a isoenzima BB. Ok? Vamos falar CK, que vem do músculo esquelético, genericamente a gente vai chamar ela de CK total ou CPK. Os laboratórios soltam CPK ou CK total, a gente está assumindo que é o total de creatina quinase que está ali, exclusivamente que está vindo do músculo esquelético. Tá? Mas não é isso que acontece, a gente tem um pouquinho de liberação de CK também do músculo cardíaco. Mas vamos tratar a CK total como a CK que está vindo do músculo esquelético. Então, para fazer um pedido médico, a gente não precisa colocar CKMM, a gente pode colocar CPK ou CK total, que a gente está avaliando o músculo esquelético. Se eu quiser avaliar o músculo cardíaco, o infarto agudo do miocárdio, CKMB.
Tá? A CK-BB ela é pouco utilizada na clínica. E aqui eu coloquei algumas causas de elevação de CK que são importantes para que a gente tenha, né? A gente não vai ficar tratando de todas aqui, depois você vai ter esse material, mas é muito importante entender o seguinte, que algumas questões, medicações podem aumentar a CK, como por exemplo as estatinas, a gente tem miocardites que podem alterar a CK, a gente tem alterações infecciosas, vírus que podem aumentar a CK, e a gente tem inclusive situações onde o uso de algumas drogas e o álcool podem aumentar a CK. Tá? Então, nesses casos, quando a gente está pensando em usar a CK total para monitorar o risco de lesão muscular de um atleta, a gente tem que estar sempre atento ao uso de algumas medicações, como os anti-inflamatórios, não esteroides, que também podem aumentar a CK, e toda essa gama de alterações inespecíficas. Por isso que eu sempre recomendo que a gente faça um uso de vários marcadores para fazer uma análise em conjunto. Nunca se basear em apenas um. Então, a gente vai ver aqui um perfil, o AST, ACK, o PCR, o leucócito, que a gente já viu até agora, e alguns outros aqui que a gente vai ver na sequência. Bom, toda essa história de utilização da CK eu pude participar desde o início, em 2009, lá no Laboratório de Bioquímica do Exercício, na Unicamp, a gente conseguiu publicar esse estudo aqui, do qual sou um dos autores, estabelecendo um percentil de 975 unidades por litro para um nível de segurança de CK no sangue de jogadores de futebol. E aí, o que foi observado nessa época? Começou-se a usar bastante esse valor de cutoff, mas a gente observava que alguns atletas até tinham valores de CK dentro desses limites de referência e tinham lesão, e outros, alguns poucos, também tinham valores acima desse intervalo de referência e não tinham lesão. E aí hoje a gente já sabe que a CK tem outras variações. Ela tem uma variação relacionada à etnia, ela tem uma variação relacionada, por exemplo, às mulheres atletas que têm valores menores na circulação. Então, uma série de limitações que a gente vai agregando outros parâmetros, e um deles é a mioglobina, que a gente já citou aqui hoje. Mas esse estudo ficou bem claro uma coisa, que à medida que o indivíduo começa a treinar, aqui no início do grupo, quando ele foi avaliado no primeiro mês, no segundo mês de treinamento, aqui em agosto, você pode ver que os valores, né, relacionados para a quantidade de CK do grupo estão bastante elevados. E à medida que os indivíduos se adaptam ao treinamento, né, e eles vão se adaptando ao treinamento, os valores de CK tendem a ficar mais homogêneos. Então, esse é um comportamento que a gente observa. Todo mundo que começa a praticar uma atividade física vai ter um aumento da CK, depois a tendência a esse aumento diminuir um pouco, a gente estabilizar, mas esse indivíduo ainda terá valores de CK maiores do que aqueles que não treinam. E lógico que, dependendo do tipo de treinamento, ele vai ter um valor de CK maior. Eu não posso comparar os valores de CK de um indivíduo que faz treinamento de musculação com um indivíduo que faz treinamento de endurance. Tá? Então, a gente tem valores específicos para CK. Outra coisa que é importante a gente ter em mente é que a CK aumenta e demora aí até 72 horas para retornar ao normal, dependendo do tipo de atividade física que foi realizada. Lógico, ninguém vai esperar 3 dias sem fazer atividade física para poder fazer novamente a análise. É por isso que a gente tem valores de referência para CK coletados aí com intervalo de 24 horas depois da sessão de treino. Então, a gente já sabe qual vai ser o valor normal naquele momento. Então, qualquer valor que tiver acima ali que vai nos preocupar, tá? Mas é interessante entender também que se uma pessoa ficar uma semana sem treinar, os valores de CK dela vão diminuir, tá? E aqui, esse slide eu gosto muito de colocar nas minhas aulas, porque ele é muito ilustrativo dessa questão da CK. Se vocês observarem aí em verde, vocês vão ver que esse indivíduo jogador aqui, número 1, que foi avaliado ao longo do ano inteiro, ele teve valores acima dos 975 nos 5 momentos de coleta. Uma vez por mês ele foi avaliado e ele não teve lesão. Tá? Por outro lado, quando a gente olha o número 4, a gente vai ver que ele partiu de valores altos que foram se estabilizando à medida que foi melhorando a relação entre o estímulo e a recuperação. Sendo que a média individual dele do ano foi de 660 e a média do outro individual foi de 1.230. Isso mostra uma característica clara de individualidade para a CK. Por isso que a gente dá preferência para fazer a análise da CK naquele fator individual que eu mostrei para vocês cedo, que é o RCV. Tá? O RCV é aquela continha, 119% lá, que vai nos dar uma característica individualizada. Tá?
Outro detalhe importante é se vocês olharem aqui o nosso amigo número 5, que não é o número da camisa dele, né? Ele está aqui 205, 111, 230. A média de CK dele no ano foi 137. Quem é esse sujeito? É o goleiro, tá? Ou ele é o goleiro, né? Ou ele é um indivíduo como esse daqui, ó, o 218, ó, número 3. Ó. A média dele, ao longo do ano, ficou em 218. Menor do que quem não treina. O que é isso? Ele não está treinando de forma adequada. Então, qualquer pessoa que não treina, ou que está fazendo de conta que treina, no futebol eles chamam isso de dar o migué, qualquer um que está dando o migué lá no treino, não vai ter valores de CK compatíveis com o praticante de atividade física. Então, muitas vezes, a gente está preocupado com a CK para saber se a pessoa não está respondendo ao treinamento, né? Ou se a pessoa está com risco de lesão, mas eu também tenho que avaliar aqueles casos dos indivíduos que não são responsivos à CK, ou seja, mesmo ele treinando uma alta carga de treino, às vezes a CK dele não aumenta tanto. E aí a minha dica é, você deve avaliar um outro marcador junto, o AST, a mioglobina, e aí você consegue ter essa distinção, se o indivíduo está treinando numa quantidade menor, aquém daquela que ele deveria, ou se o problema é a responsividade. E lembrar também que se a gente avaliar mulheres, jogadores de futebol, está muito comum agora já o futebol feminino aumentando aí, né, a sua exposição e as competições, o valor para as mulheres aqui é de menor de 513 unidades por litro, é praticamente a metade do homem. Aqui a gente tem que lembrar que além da massa muscular, a mulher tem o estrogênio em maiores quantidades que faz esse papel de proteção, né, da membrana, que faz com que a gente tenha menos liberação de CK. Então fica a dica aí em amarelo para quem trabalha com futebol feminino, já valores que podem ser aplicados. Um outro parâmetro que a gente já mencionou aqui, o aspartato aminotransferase, o AST, e aí a gente tem no coração, fígado e músculo esquelético, ele sofre uma influência importante da atividade física, então ele é melhor para avaliar o dano muscular em um praticante de atividade física do que o fígado, tá? Então aqui a gente tem valores abaixo de 62 unidades por litro, estando relacionados com a segurança durante o treinamento. Então, se você pegar um indivíduo com a CK elevada e o AST elevado, aí a gente tem que abrir o sinal de alerta, né, ativar o sinal de alerta para um risco de uma lesão. Lembrando que eu posso correlacionar CK aumentado, AST aumentado com leucócitos e neutrófilos também que estão presentes lá no hemograma, a gente acabou de ver isso. Bom, se eu quiser avaliar dano cardíaco, infarto agudo do miocárdio, eu tenho 3 opções: mioglobina, CK-MB e troponinas cardíacas. Bom, mioglobina e CK-MB a gente sabe que tem efeito da atividade física, então resta as troponinas, tá? E aí as troponinas, né, e a CK-MB, elas também têm alterações que estão acontecendo além da atividade física e do dano cardíaco. Então, eu tenho aqui doenças cardiovasculares, mas eu tenho alterações de músculo esquelético também, uso de algumas substâncias e algumas situações como procedimentos cirúrgicos que podem alterar o CK-MB. O CK-MB ele é pouco usado no esporte, né? Ele é mais utilizado na clínica como uma enzima que é quantificada junto com a troponina. Então, se a gente tem a troponina lá para avaliar um infarto agudo do miocárdio, ela sinaliza antes, mas ela demora mais para decair, e aí, para a gente monitorar o risco do reinfarto, a gente faz o CK-MB, tá? Agora, nos praticantes de atividade física, eu também gosto de incluir esse estudo aqui de 2009, ele avaliou 3 ensaios de troponinas aqui, né, população de referência, não praticantes de atividade física, maratonistas antes de uma maratona, maratonistas depois da maratona, imediatamente após, aqui no 0, e 24 horas após a maratona. E aí, o que eles observaram? Aqui na linha vermelhinha, a gente vai ter aí alguns indivíduos com valores acima do intervalo de referência. O que são esses valores acima? Denotam que o coração está liberando mais troponina frente a esse estresse da maratona. Ou seja, a gente está tendo microlesões ali. Só que isso não chega a ser um infarto agudo do miocárdio, porque de 24 horas depois essa troponina já está em níveis normalizados. Mas isso abre também um sinal de alerta para a gente ver a importância de se fazer um acompanhamento cardiológico em indivíduos que estão começando programas de corrida.
A gente sabe que os clubes de corrida, grupos de corrida, eles se proliferaram bastante, é também um fenômeno, mas esses indivíduos precisam de uma avaliação cardiológica importante. E aí, se você trabalha com grupos de corrida, é sempre interessante a gente incluir esse parâmetro. Não é um exame que vai ser feito de rotina, né? A gente deve escolher esse exame, por exemplo, depois que o indivíduo participou de uma prova, de uma competição, no dia seguinte, porque a gente espera aí um valor preditivo negativo. Eu espero que esse exame esteja normal no dia seguinte e que ele já esteja recuperado, tá? Então é uma boa estratégia. E aqui eu coloquei algumas referências, né, para a gente observar a importância, né, desses marcadores, de valores de referência específicos para esses marcadores. E aqui a gente tem mioglobina, CK total e o CK-MB para os praticantes de atividade física, com valores significativamente maiores quando comparados com os não praticantes. E aí, na setinha vermelha aqui, é só um dado interessante para vocês verem que o valor de referência de CK-MB para dizer que uma pessoa tem infarto agudo do miocárdio é acima de 25. Então, abaixo de 25 é considerado normal. E se a gente observar um praticante de atividade física, a gente tem valores que vão de 8 a 29 unidades por litro, quando a gente está falando de nível de normalidade dessa enzima para os praticantes de atividade física. Isso é muito importante porque uma pessoa que pratica atividade física, alguém que é fisicamente ativo, terá mais CK-MB na circulação e isso não significa um infarto agudo do miocárdio. Lembrando, o limite de segurança ele pode ser um pouquinho maior, mas ele é um limite que ainda tem que ser observado. Então, acima desse valor já passa a ser um risco.